Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 3 livros incríveis que falam sobre cartas. Foi por causa da leitura de um livro específico que eu resolvi gravar o vídeo de hoje. Sem muita enrolação, sem mais delongas, eu já vou direto ao ponto. Vocês já devem ter visto aí a foto, né, de capa do vídeo. Devem ter identificado pelo menos 2 livros. Pois é, nós vamos conversar sobre eles hoje. Vou deixar o especial, aquele que me deu a ideia para esse vídeo, para o final. E aí você já aproveita, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, compre usando os meus links de associada da Amazon, porque você não paga nada a mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão para o canal. Fica aqui desde já o meu muito obrigada. Todas essas informações e outras deixarei no box de descrições e fixado no primeiro comentário. Vamos lá, gente. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês é essa edição lindíssima, em capa dura, com fitilho, de As Cartas de J.R.R. Tolkien, selecionadas e editadas por Humphrey Carpenter, com a assistência de Christopher Tolkien. A gente tem uma edição aqui caprichadíssima, com uma folha de guarda, mostrando ali pra gente, né, alguns originais, alguns rascunhos, algumas anotações, facsímiles de Tolkien. Ambas as folhas de guarda são idênticas. A gente tem uma fonte diferente. É uma fonte em negrito, a tinta mais ativa. As letras, a fonte, ela é um pouquinho mais a cor mais ativa mesmo. Como vocês podem ver, folhas amareladas, a fonte ela tem uma diagramação diferenciada. E todas as cartas elas estão datadas, organizadas aí dentro de um padrão cronológico. Nós temos introdução, nós temos aqui uma introdução. Nós temos um prefácio, a edição revisada e ampliada, porque essa edição aqui que eu tenho em mãos é a edição ampliada. Temos as cartas e ao final temos as notas e o índice remissivo. Nós temos aqui, de um período de 1913 a 1018, as cartas de Tolkien para sua noiva Edith, que posteriormente, né, será sua esposa. Depois nós temos de 1018 a 1937, um período de poucas cartas que conseguiram ser recuperadas. A maioria das cartas desse período se perdeu. Nós temos essas e muitas outras explicações e adendos à introdução. A partir de 1937, até o fim da sua vida, ali por volta de 1974, né, onde esse período, essa redação das cartas cessa, nós temos uma sequência, uma série contínua de cartas, a partir de 1937. Então nós temos a troca de cartas aqui, onde Tolkien vai falar sobre a sua vida, sobre sua experiência na guerra, aonde ele vai falar a partir de um período mais fixo, que é 1937, ele vai falar sobre seus escritos, sobre a sua experiência literária, sobre a sua motivação, sobre as suas criações, o Hobbit e etc., né, o Senhor dos Anéis. Nós teremos todo esse mundo, ó, que linda, todo esse mundo de Tolkien aqui nesse livro, que tem um total de 718 páginas. É uma edição caprichadíssima, como vocês podem ver, para quem quer conhecer o mundo de Tolkien, o seu mundo particular e o seu mundo do Hobbit, o Senhor dos Anéis, a sua criação, as suas inspirações. Aqui nós temos uma excelente ferramenta que vai aprofundar os nossos estudos sobre a vida desse grande escritor da literatura mundial, não é verdade? Quem hoje não conhece Tolkien? Pois é. Temos um avião passando sobre a nossa casa. Além do trânsito, nós temos a participação de um helicóptero. Será? Eu não consegui ver. Pois é.
já foi embora. O próximo que eu trouxe para vocês é capa dura também, com fitilho. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Ah, brincadeira. Fitilho. Uma edição lindíssima. Olha essa capa, gente. Olha o detalhe desta capa. Né? Nós temos aqui uma arte, né, do que seria a casa da Jane Austen, com tradução e notas de Renata Cristina Colasanti. Nós temos um livro com um total de 759 páginas, bordas, olha, mostarda, a borda do livro é mostarda. Um livro lindo. A diagramação é padrão, uma diagramação interessantíssima. Nós não temos nenhuma foto, a folha de guarda é um detalhe clássico, trabalhado, tipo um bordado, né, flores, não sei, mas é um padrão clássico à época. E nós temos aqui um período de cartas desde 1796 a 1817. Então nós teremos a Jane Austen trocando cartas, em sua grande maioria, com Cassandra Austen. A grande maioria das cartas é para Cassandra. Nós teremos a Jane Austen trocando cartas com Anna Austen, Frances Austen, Charles Thomas, James Steiner e muitos outros. O importante, o diferencial desse livro aqui, que tem uma cerca de 160 cartas, o diferencial aqui é que nós teremos acesso a um cotidiano exato da romancista, a partir do momento em que você está lendo as cartas, você está acompanhando a rotina dela, porque ela vai retratar nessas cartas viagens, visitas, o deslocamento de uma propriedade para outra, seja da própria família, ou seja de parentes, de amigos. Nós teremos através dessas cartas o acesso ao funcionamento ali, a rotina dos bailes, as reuniões de família, esses bailes sociais, reuniões sociais, reuniões de famílias. Nós teremos através destas cartas informações sobre o luto, as mortes, né, as perdas desses familiares, dos parentes, dos amigos, acerca dos nascimentos. Enfim, a gente tem acesso a toda a rotina, ao cotidiano das famílias da época, porque a Jane Austen, ela tem uma sensibilidade muito grande sobre o que está acontecendo ao seu redor, e ela faz questão de registrar isso nas suas cartas. E uma outra questão muito interessante aqui nas cartas da Jane Austen é que a gente tem um compêndio, não só a rotina da época, os costumes da época, e também em relação aos problemas sociais do seu tempo, porque a gente vai ter esse aprofundamento aqui, essa perspectiva da Jane Austen em relação à escravidão, o tráfico negreiro e outras questões. Ela vai falar sobre os seus livros, enfim. Além de tudo isso, essas cartas elas vão funcionar para nós como um contraponto em relação à biografia do James Edward Austen Leighton. Quando ele faz a biografia da Jane Austen, ele publica uma biografia sobre a sua tia e ele tenta apresentar para os leitores de sua época uma Jane Austen sem grandes aspirações, sem sonhos, uma Jane Austen doce, domesticada, submetida, condicionada ao que lhe é proposto, culturalmente falando, ao papel da mulher, a sociedade, a cultura do momento, a expectativa, ao que se esperava
das mulheres de sua época. Então, quando nós lemos, né, eu ainda não li essa biografia, eu nem sei se tem essa biografia traduzida aqui no Brasil, mas para quem tem acesso a esse material, as cartas de Jane Austen, elas vão servir como um contraponto. Peraí, a biografia diz isso, mas aqui são as cartas da própria e diz completamente o contrário. Então ela não era isso. Ela tinha de fato aspirações, ela tinha sonhos, ela não era essa doçura domesticada, se é que vocês me entendem. Bom, é um livro extremamente interessante para quem quer conhecer essa grande autora de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, A Abadia de Northanger, Emma e Persuasão, e um livro de rascunhos e manuscritos do Juvenília. Quem é fã desta grande autora, desta romancista, tem um prato cheio aqui nesse livro com as cartas da Jane Austen. E a cereja do bolo vem agora, porque foi por causa deste livrinho aqui, que não tem nada de livrinho, que é uma brochura linda, costurada. Uma brochura com, deixa eu ver aqui, 367 páginas. Foi por causa dele que eu resolvi gravar o vídeo de hoje. Eu estou falando do Cartas Extraordinárias, desse autor incrível, Shaun Usher. O nomezinho dele tá pequenininho aqui, é a Organização do Shaun Usher. É um livro, é uma brochura maravilhosa, costurado. É um livro enorme, gente, só para vocês terem uma ideia do padrão. Ó, olha o padrão do livro. Ele é bem mais largo, ele é bem mais alto. É um livro com um tamanho excepcional. E nós teremos muitas cartas aqui. Muitas cartas. Muitos facsímiles, as reproduções. É um livro em papel fouché. Então a gente tem os facsímiles e as fotografias, algumas fotografias dos respectivos autores dessas cartas. Dentre os muitos autores famosos, nós teremos Dostoiévski, Mário Puzo, Beethoven, a Rainha Elizabeth, Virginia Woolf. Gente, é um livro extremamente interessante, como vocês podem ver, com um compêndio de facsímiles e fotografias e a tradução dessas cartas, que são um verdadeiro apanhado literário. Tem muitas outras cartas aqui de personalidades mundiais. Nós temos muitas outras cartas, tá, gente? Eu tô resumindo aqui para vocês, tô trazendo aqui um apanhado resumido, mas nós temos muitas outras cartas de muitas outras pessoas. E é aquele livro para se ter na estante. Eu estava lendo, por exemplo, a carta do Dostoiévski. A gente tem aqui, por exemplo, a carta do Dostoiévski na página 170, quando o Dostoiévski está fazendo parte de um movimento revolucionário e ele será preso. Ele, junto com outros membros de um círculo da sociedade secreta de intelectuais que se reuniam com frequência para discutir a literatura que fora proibida pelo czar Nicolau I. Nós estamos em abril de 1849, então veja só. Dostoiévski, a gente tem aqui a transcrição desta carta que ele escreve para o seu irmão, quando ele está ali num pelotão de fuzilamento, mas na última hora o pior não acontece e eles são enviados para um campo de concentração.
de trabalhos forçados. Ele foi libertado depois de 5 anos e escreveu o seu famosíssimo Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov. Depois nós temos, na página 119, a carta do famoso escritor Mário Puzo, famoso pelo seu livro O Poderoso Chefão. Esse nós temos aqui o facsímile dessa correspondência. Olha que interessante. O Mário Puzo, ele está escrevendo essa carta ao senhor Brando. Ele está enviando o livro para que esse amigo possa ler. E assim, é uma carta, é uma cartinha curtinha, porém bem interessante. Eu estava vendo também. A gente começa o livro, na verdade, na página 16, com uma curiosidade bem interessante, porque a rainha Elizabeth, ela está enviando uma receita particular, uma receita secreta de uma guloseima para o então presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. E eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente, mas ela envia diretamente do Palácio de Buckingham essa receita dessas guloseimas. E a gente já começa o livro com essa curiosidade. Depois a gente passa por Dostoiévski, Mário Puzo. Chegamos na famosa carta da Virginia Woolf, a página 49, né? Quem já leu os livros da Virginia Woolf sabe que ela escreve uma carta para o seu esposo, comentando acerca das suas inúmeras tentativas de continuar, de se libertar da depressão. Ela é uma mulher talentosíssima, porém extremamente deprimida, angustiada, e ela não consegue resistir, ela não consegue, depois de inúmeras crises, inúmeros distúrbios, muitas situações complicadas. E aí, num momento onde ela não consegue mais resistir aos seus distúrbios mentais, ela escreve essa carta emocionante para o seu marido e ela diz o seguinte: eu vou ler essa carta para vocês. Tenho certeza de que vou enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma daquelas crises terríveis e desta vez não vou sarar. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar, por isso estou fazendo o que me parece a melhor coisa. Você me deu a maior felicidade possível, você foi, sob todos os aspectos, tudo que alguém poderia ser. Acho que não existiam duas pessoas mais felizes antes de aparecer esta terrível doença. Não consigo mais lutar, sei que estou estragando sua vida, que sem mim você poderia trabalhar, e eu sei que vai. Veja que nem consigo escrever direito, não consigo ler. O que quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha vida. Você tem sido extremamente paciente comigo e incrivelmente bom para mim. Quero dizer que todo mundo sabe disso. Se existisse alguém capaz de me salvar, seria você. Perdi tudo, menos a certeza de sua bondade. Não posso continuar estragando a sua vida. Não creio que tenham existido duas pessoas mais felizes que nós. Enfim, é uma carta extremamente emocionante. Temos, né, a carta de Beethoven, onde ele vai compartilhar a sua triste experiência de surdez, as dificuldades, medos, temores, preocupações, limites, né, a nova realidade a que ele foi imposto. Enfim, foi por causa desse livro, lendo esse livro, que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para conversar um pouquinho com vocês sobre esses livros, com esse compêndio de cartas que eu tenho aqui na minha estante. Conta para mim aí nos comentários o que você achou, se você já leu algum desses livros, se você ficou interessado, se você tem algum outro livro com um compêndio de cartas para me indicar.
deixa aqui, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, compre usando os meus links de associada da Amazon. Todas as informações estarão no box de descrições e fixado no primeiro comentário. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e viva a vida!